Então, voltando a falar da auscultação cardíaca, a gente recorda as 4 câmaras cardíacas: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, as 4 válvulas cardíacas: mitral, tricúspide, aórtico e pulmonar. Como existe esse pequeno deslocamento do coração para o lado esquerdo, sempre do lado esquerdo a gente vai encontrar mais de um foco de auscultação pulmonar, porque discretamente o ventrículo direito ele acaba passando uma parte dele para o lado esquerdo do tórax. Então, do lado esquerdo a gente encontra basicamente 3 focos de auscultação pulmonar: o foco mitral, o foco aórtico e o foco pulmonar. A gente costuma guardar assim: pulmonar, aórtico e mitral. E aí a gente usa a sigla para não esquecer: PAM. Então, lado esquerdo, PAM, pulmonar, aórtico e mitral. E do lado direito, só um foco de auscultação, que é o foco da tricúspide. Em que região eu vou encontrar esses focos de auscultação? Então, do lado esquerdo, como eu tenho 3 focos de auscultação, até quando eu faço a palpação do tórax, eu encontro o choque cardíaco mais forte do lado esquerdo do que do lado direito, justamente porque coincide com 3 focos de auscultação. O que é importante a gente auscultar? É importante a gente auscultar a intensidade dos sons cardíacos e é importante a gente identificar os tipos de sons cardíacos. Então, o coração, na auscultação, ele promove 2 sons que são chamados de primeira bulha e segunda bulha. A primeira bulha coincide com a sístole, que é a contração ventricular, e a segunda bulha coincide com a diástole. A gente tem que lembrar, conforme a gente já falou na aula teórica, que esses sons que acontecem nas bulhas é em virtude do sangue encontrar o anteparo de uma válvula quando ela se fecha durante o círculo cardíaco. Então, a hora que o sangue encontra uma válvula que está se fechando, a passagem dele é obstruída. Então, esse som é que promove os sons cardíacos, que são chamados de primeira e segunda bulha. A primeira bulha ela é sempre mais forte ou mais hiperfonética do que a segunda bulha. E ela corresponde, mais uma vez, à sístole, e a segunda bulha corresponde à diástole. Quando a gente vai fazer a auscultação do lado esquerdo, nós temos que encontrar os focos de auscultação. Então, do lado esquerdo, a gente vai encontrar os focos pulmonar, aórtico e mitral nos espaços 3º, 4º e 5º espaços intercostais. E do lado direito, a gente vai encontrar o foco de auscultação da tricúspide entre o 4º e 5º espaço intercostal, ou seja, 4º e 5º espaço intercostal fica exatamente em cima de uma costela. Então, para os animais que são pequenininhos, como aqui a Barbie, que é uma maltês, tudo bem, porque o diafragma do estetoscópio às vezes é até maior do que isso. Mas quando a gente encontra um animal de porte maior, se a gente colocar o estetoscópio em cima de uma costela, a fonese, ou seja, a intensidade do som, ela fica menor. Então é sempre mais fácil a gente auscultar o lado esquerdo do que o lado direito, mas a gente tem que auscultar todos os focos. Por quê? Porque o animal pode ter insuficiência ou estenose só em um deles, ou ele pode ter em mais de um, então a gente deve diferenciar isso, né? Como que isso se reflete muitas vezes na auscultação? A estenose ou a insuficiência se refletem normalmente com a apresentação dos sopros cardíacos. Então, o sopro acontece quando uma válvula ou não se fecha direito ou ela não veda direito.
Quando ela não se fecha direito, esse sopro está acontecendo por insuficiência valvular. E quando ela não abre direito, vamos dizer assim, é um sopro que acontece muitas vezes por estenose. Então, todo sopro deve ser classificado em relação ao foco, em relação à fase em que ele acontece, se ele é um sopro de primeira ou de segunda bulha, se ele é um sopro sistólico ou se ele é um sopro diastólico. E a gente tem que lembrar o que está acontecendo com aquela valva, o que está acontecendo com aquela válvula no momento que a gente está auscultando. Então, se a gente estiver auscultando uma válvula que deveria estar aberta e está tendo sopro, é porque ela não está abrindo direito. Então, esse sopro está acontecendo por estenose. Se a gente estiver auscultando uma válvula que deveria estar fechada e está tendo sopro, é porque ela não está fechando direito. Então, esse sopro é chamado de sopro por insuficiência. Então, é preciso raciocinar para a gente poder entender por que um sopro acontece. Então, aquele som, né, que a gente brinca lá na sala de aula, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Se for um sopro sistólico, nós vamos auscultar, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Se for um sopro diastólico, nós vamos auscultar, tum-tum, tum-tum, tum-tum. E aí a gente classifica em qual foco está. Classificando em qual foco esse sopro está acontecendo, a gente tem que entender o que estaria acontecendo com aquela válvula naquele momento. E aí a gente classifica a causa, estenose ou insuficiência. Então, quando a gente for usar o estetoscópio, lembrar sempre, né, de colocar a haste do estetoscópio voltada para frente. Procurar sempre olhar detectar o lado que a gente vai usar do diafragma, lembrando que a gente pode virar aqui, olha, para trocar o lado do diafragma, ou usando esse lado, ou usando esse. Esse estetoscópio é um estetoscópio pediátrico, eu estou usando o pediátrico porque esse é um animal pequeno, a Barbie tem 2,8 kg. E aí nós vamos posicionar do lado direito, entre o quarto e quinto espaço intercostal. Como que eu encontro esse local? Eu sempre encontro o último rebordo costal. Encontrando o último rebordo costal, eu encontro o primeiro espaço intercostal. Quantas costelas o cão tem? Ele tem 13 costelas de cada lado, ou seja, 13 pares de costelas, 26 costelas. Então, aqui do lado direito, ele tem, aqui no último rebordo costal, a costela número 13. Se essa costela aqui é a costela número 13, esse aqui é o espaço intercostal número 12. Esse outro espaço, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. E o quarto. Então, entre o quinto e quarto espaço intercostal é onde eu vou colocar o estetoscópio. Coloco o esteto, posiciona, acalma o animal. De preferência, peça para o tutor deixar o animal com a boquinha fechada. Olha no relógio, ou no pulso, ou na parede, depende de onde vocês estiverem. Marca 15 segundos e conta quantos batimentos aconteceram nesses 15 segundos. Feito isso, a gente multiplica por 4 e aí a gente encontra a frequência cardíaca, que vai ser dada em tantos movimentos por minuto. Um batimento envolve a primeira e a segunda bulha. Tum-tum, 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 tum-tum. Nós temos que lembrar que o cão, ele é arrítmico por natureza. Essa arritmia no cão, ela é causada pelos próprios movimentos respiratórios, então ela é chamada de arritmia sinusal respiratória. A gente percebe que a frequência aumenta na inspiração e ela diminui na expiração. Então, o cão de todas as espécies domésticas é o único que é arrítmico sem que haja necessidade de ser tratado por causa dessa arritmia. Nós só vamos tratar essa arritmia se isso estiver dando uma repercussão na hemodinâmica.
Ou seja, o animal está com cansaço fácil, o animal está com edema, o animal está com efusão, ou esse animal ele está com cianose. Então, se o animal não tiver clínica, sinais clínicos, mas ele tiver arritmia, não precisem se preocupar. Todo cão é arrítmico, mas essa arritmia é considerada fisiológica e ela é chamada de arritmia sinusal respiratória. Do lado esquerdo, vou fazer a mesma coisa. Encontro o último rebordo costal, ou seja, essa costela é a costela número 13. Esse espaço é o 12, sempre conta de trás para frente. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Então, nós vamos auscultar terceiro, quarto e quinto espaços intercostais. Auscultar, os focos de auscultação estão aí, pulmonar, aórtico e mitral nessa ordem. E em alguns animais um pouco maiores, a gente pode até conseguir auscultar no sexto, mas geralmente é terceiro, quarto e quinto espaços intercostais. Colocar lá o estetoscópio, terceiro espaço intercostal. Quarto espaço intercostal. Quinto espaço intercostal. Então, posição que a gente usa para fazer a ausculta cardíaca. Então, uma aula simples para vocês poderem relembrar isso nessa semana que a gente está afastado aqui para ajudar no combate do Covid-19. Eu espero que vocês possam treinar isso em casa. Acho que quase todo mundo tem um cachorro em casa e vocês já podem aí se aventurar a treinar isso em casa, porque vocês já vão estar preparados a hora que a gente tiver a nossa aula prática presencial, que vai ser muito em breve. Um abraço, espero vocês até lá e semana que vem a gente vai estar junto de novo numa nova videoaula. Um abraço!